Alô? Boa tarde, igreja. Vamos iniciar o culto de louvor ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 70. Salmo 70. Ok? Vamos fazer a leitura do Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-me pressa, ó Senhor. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que te amam, a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Estou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Vamos orar? Senhor, nós necessitamos de ti, ó Pai, conforme disse a tua palavra, nós somos pobres e necessitados. Por isso, nós te bendizemos neste momento, nós glorificamos o teu nome e te pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas vidas neste momento, aos nossos corações, às nossas mentes, que nós possamos estar abertos a ouvir a tua palavra, aprender mais de ti, e que nesse momento, ó Pai, que muitos estão tristes e sofrendo a perda do Tiago, Pai, que o reverendo Carlinhos, o pastor Carlinhos, sua família, Ricardo Barbosa, a Cláudia, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, neste momento, que exatamente nesse momento onde está sendo sepultado o Tiago, nós te pedimos que o Senhor esteja ali com aqueles irmãos, aquela família, irmã, família, que faz parte do teu povo. Sabemos que não é o fim, que este ainda é o começo de tudo, na glória com o Senhor. Por isso nós descansamos, nós nos alegramos por isso. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor assim esteja com toda a tua igreja nesse dia, fortalecendo-a, que o Senhor possa estar dando essa convicção de que nós estamos aqui louvando o teu nome, mas aqui estamos neste mundo de passagem. Nós nos encontraremos, ó Pai, um dia para toda a eternidade. Por isso, Pai, o Senhor esteja nos abençoando, abençoe a equipe de louvor que vai louvar o teu nome, abençoe a vida do reverendo André, que vai trazer a tua palavra nessa noite. O Senhor possa estar usando, o Senhor, que o Senhor possa estar fazendo com que a tua palavra possa atingir os nossos corações e que possa fazer morada. Nós possamos aprender a cada momento mais de ti. Te glorificamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para celebrar Deus vivo e com muita alegria. O Senhor, estamos aqui diante do Deus que recebe
que responde, que ouve, que Ele se agrade do nosso louvor. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos cantar? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Eu não estou ouvindo a igreja cantar. Dá para sair mais forte? Vamos lá? Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Salmo 37, também bem conhecido da igreja: entrega o teu caminho, confia no Senhor e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Descansa o coração. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor, espera nele
e Ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair como o sol do meio-dia. Agrada o coração, agrada o coração do Senhor, agrada o coração do Senhor, e o que desejas, por certo Ele fará. Agrada o coração do Senhor, agrada o coração do Senhor, e o que desejas, por certo Ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Amém. Essa é a última canção desse primeiro momento e é uma ciranda, chama-se Ciranda da Misericórdia. Tem um corinho bem fácil, uma repetição, misericórdia, e vamos ver se vocês me acompanham aí, fortalecer esse coro. Eu sei que a máscara impede um pouco aí, né? Mas vamos cantar. Do fogo que queima a floresta e a cor, vocês. Misericórdia do rio perene que a seca matou. Misericórdia por tanto descaso. Eu clamo, Senhor, misericórdia. Da cãibra de frio curto cobertor, misericórdia. Da fome que dói nas entranhas do dor, misericórdia. Da injusta justiça que selecionou, misericórdia. Esta ciranda é uma dança de paz, um carrossel que andou. Senhor, ouve meu clamor, misericórdia. Bem sei que és Deus, Senhor, ouve meu clamor, misericórdia. Do ser miserável que sou,
Misericórdia de quando eu me calo e não falo de amor. Misericórdia das flechas que eu lanço ao invés de louvor. Misericórdia de quando a doce palavra é rancor. Misericórdia da mão que não esconde, da outra o que eu dou. Misericórdia de quando eu falo, insisto e não sou. Misericórdia. Esta ciranda é uma dança de paz, um carrossel que andou. Senhor, ouve meu clamor. Misericórdia. Choro e alegria passeiam por mim. Bem sei que és um Deus. Boa noite, gente. Boa tarde, boa noite, não sei. A gente fica confuso, né? Tão acostumado a dar boa noite aqui. Que a graça é capaz de Deus visite o nosso coração e se renove em nós, hoje e sempre. Linda a música do Rubão, né? Linda música. Obrigado, Rubão. Que Deus derrame essa misericórdia aqui sobre nós, sobre quem sofre, sobre a floresta, sobre a pobreza, sobre a nossa falsidade, o nosso pecado. Misericórdia. Como o Gilmar comentou, está sendo um fim de semana bem intenso, bem atribulado para a gente. E é bom ser lembrado pela palavra, é bom procurar Deus na palavra. Antes de convidar vocês a abrirem a Bíblia, eu queria liberar as crianças para descer, as crianças em classe única, até 10 ou 11 anos, podem descer. Eu não sei exatamente quem é a pessoa responsável, não sei se é a Carla ou a Lud, mas alguém. Eu queria convidar vocês que a gente visitasse junto 2 salmos hoje, 2 salmos dos mais conhecidos. A gente vai ler o Salmo 1, que já foi cantado pelo Rubão, e a gente vai ler o Salmo 23, mas antes disso, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Rei do Universo. O Senhor é o Deus quem nos conduz, o Senhor é o Deus que cuida de nós. E o Senhor conhece o estado do nosso coração nesse momento, conhece o que cada um de nós enfrentou ao longo da semana, do júbilo, da conquista, da risada, ao luto,
à dor, ao sofrimento e tudo que tiver nesse intervalo, ó Deus. E nesse momento a gente queria entregar esses sentimentos ao Senhor e rogar que o Senhor nos visite através da Tua palavra, que o Senhor nos amadureça no Senhor, que o Senhor nos ensine a confiar mais no Senhor, para que a gente possa desfrutar disso que o Senhor é e que o Senhor se doa, e que o Senhor se entrega a nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria que a gente caminhasse nesses salmos. Hoje nós estamos bem temáticos, vocês perceberam? Robão leu o Salmo, cantou o Salmo 1, Salmo 37. Nós leremos Salmo 1, Salmo 23. E eu conversei com o Rubão e falei para a gente explorar um pouco os Salmos. Eu queria convidar você a pensar nesse tema, por todos os momentos do caminho. Por todos os momentos do caminho. E a gente vai ler o Salmo 1 para começar. O texto diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Primeiro salmo que abre o livro dos Salmos. Os Salmos são, para mim, um dos livros mais instigantes assim, da Bíblia, e eu já comentei isso aqui uma vez. Alguns livros da Bíblia, é mais fácil da gente entender o processo pelo qual eles chegaram para a gente. Então, o evangelista João registrou a interpretação dos atos da vida, da obediência, da morte, da ressurreição de Jesus num evangelho, numa boa notícia, numa proclamação de vitória. Esse era um gênero literário consolidado já ali quando o Novo Testamento estava sendo escrito. Os imperadores anunciavam seus evangelhos de vitórias de guerra. João escreve esse evangelho e faz sentido que a comunidade reconheça o Espírito falando nele e que um próprio apóstolo tenha escrito. Fica fácil de identificar. Ou como a gente caminhou em Êxodo, em Gênesis, e a gente entende que Moisés escreve boa parte desses livros, é fácil entender que se o grande profeta Moisés registrou as falas, os atos poderosos de Deus na história, a libertação do povo, aqueles registros ali são inspirados. São palavras de Deus pelos profetas, pelos evangelistas. Se você abre os profetas menores, Amós, Obadias, são juízos, são oráculos, são anúncios de salvação dos profetas. É fácil entender que as pessoas perceberam aquilo como palavra de Deus e geração após geração eles recopiaram, eles passaram, eles guardaram aqueles pergaminhos como sagrados. Pessoas morreram defendendo esses textos, escondendo esses textos. Nos Salmos é um pouco mais difícil, é um pouco humano demais o processo, né? Os Salmos são orações, são poesias. Eles, antes de serem entendidos como as palavras de Deus para nós, eles foram apresentados como as palavras humanas a Deus. É claro, toda a Bíblia são palavras humanas também. Nós acreditamos que Deus não anulou o sentimento dos autores, o estilo dos autores, as expressões que eles usaram. Eles não psicografaram esses textos. A humanidade deles está ali nos textos. Mas nos Salmos isso é mais evidente, assim, nos sentimentos colocados. E da comunidade de Israel, quem sabe do grupo que coordenava as músicas no templo, quem sabe de outros sacerdotes, de outros profetas, ao longo de séculos, 150 dessas orações, poesias foram agrupadas, foram colecionadas, foram editadas, foram colocadas na ordem e foram preservadas para nós como o livro dos Salmos.
o livro de orações escritas da igreja. Como evangélicos num país católico, muitas vezes a gente reage à ideia de uma oração escrita, de uma oração que vai ser repetida, de uma reza. Ela parece mecânica demais para nós. E de fato a gente precisa fugir de uma religiosidade que se tornou somente repetição, somente mecânica, que não presta atenção no que está dizendo. Mas os próprios salmos nos convidam a revisitar isso, né? Deus preservou e Deus nos deixou um livro de oração. 2 desses salmos formam o portão de entrada, o Salmo 1 e o Salmo 2. Eles são o portão de entrada para essa coleção de orações, que são divididas em 5 grandes livros. Há 5 subdivisões nos Salmos. Dependendo da sua Bíblia, você pode ver aí acima do Salmo 1 escrito primeiro livro. O primeiro livro vai até o Salmo de número 42. E a gente passa por esse portão, Salmo 1 e o Salmo 2. Percebe aí comigo, se você tiver com uma Bíblia impressa, algumas conexões entre esses 2 salmos. Olha, por exemplo, o versículo 1 do Salmo 1 e versículo 12, o último versículo do Salmo 2. O Salmo 1 começa afirmando, como é feliz. E o Salmo 2 termina afirmando, como são felizes todos os que nele se refugiam. Percebe qual que é o objetivo proposto da coleção? O portão de entrada deixa claro, assim, eles querem nos apresentar uma vida feliz. Os salmistas e a comunidade de Israel que organizou e que reconheceu nessas orações, não só palavras dos homens a Deus, mas palavras de Deus para nós também. Eles estão preocupados com uma coisa que o nosso século continua bastante preocupado. Eles estão preocupados com felicidade. Talvez a noção de felicidade seja um bom tanto diferente. Mas eles estão interessados nessa vida bem-aventurada, nessa vida abençoada, nessa vida que desfruta de algo especial vindo de Deus. Como são felizes. E está apresentando modelos, está apresentando práticas. A coleção vai apresentar para a gente maneiras de se apresentar a Deus, para que a gente possa cultivar essa felicidade, que a gente possa desfrutar dessa felicidade. Tem um outro detalhe que se perde um pouco nas traduções, mas que conectam esses 2 salmos. É a palavra meditar, que aparece no versículo 2 do Salmo 1. Como é feliz, né, aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita, absorve, se nutre. A expressão no original tem a ver com rumina. Ele fica lentamente processando, revisitando. E essa expressão no original, ela aparece novamente no versículo 2 do 2º Salmo, num tom completamente diferente. Aqui o salmista questiona os reis rebeldes contra o governo de Deus e ele se pergunta, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, blasfemando. Eles conspiram, é a mesma expressão de meditam. Aqui eles ficam ruminando, eles ficam processando, eles ficam revisitando os pensamentos, mas numa intenção contrária. Se o Salmo 1 fala de alguém que encontra satisfação no governo amoroso de Deus, na aliança que Deus firmou com o seu povo, na lei do Senhor, o Salmo 2 fala dos rebeldes a Deus, contrários ao governo de Deus. De fato, desde o Salmo 1 parece que a gente é apresentado a esses 2 caminhos que são marcantes na literatura de sabedoria na Bíblia. Os Salmos vão falar dessa expressão de caminhos dezenas e dezenas de vezes, e Provérbios depois vai usar a expressão caminhos dezenas e dezenas de vezes, e como a gente já comentou, ela tem a ver com estilos de vida. A forma como se vive diante de Deus. Há uma forma que agrada a Deus, que encontra satisfação, alegria, que é abençoada, que é cheia de ventura. Como é feliz os que imitam esse caminho, que peregrinam por esse caminho. E há uma forma dos que conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido. O Salmo 1 já apresenta esses 2 caminhos, é o caminho do justo e o caminho dos ímpios.
Tem outra coisa que a gente perde na tradução. Se você já cantou uma música em inglês e tentou traduzir, você sabe que ou você preserva o sentido, ou você preserva as expressões, não é sempre que você consegue manter uma rima. E os tradutores da Bíblia, eles preferem traduzir o sentido, evidentemente. Mas há um jogo de palavras aqui. A primeira palavra do Salmo 1 seria uma palavra que começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. E ela diz respeito a essa felicidade do caminho do justo. A última palavra do Salmo 1 é uma palavra que começa com a última letra do alfabeto hebraico. E ela tem a ver com o destino do ímpio, com esse destino de destruição. E quão longe está a primeira letra da última letra do alfabeto, assim é a distância entre esses dois caminhos. O Salmo traz essa ideia. Então, quem entra no saltério, quem entra por esse portão, ele está convidado a seguir por um desses caminhos. Ele vai seguir o caminho do justo ou o caminho do ímpio. E não tem um meio termo, porque tão longe está o A do Z, assim é a distância entre os caminhos. O que o autor está querendo dizer, no estilo de poesia que eles tinham, é que é a maior distância que existe, é a distância entre esses dois caminhos. E o que é o ímpio? O que é o ímpio? A gente, talvez tomado um pouco com essa noção dos vilões, dos filmes, a gente vê o ímpio como alguém sádico, alguém que planeja somente o mal e quer a destruição de tudo e todos. Os salmos às vezes apresentam o ímpio exatamente assim. Mas às vezes a impiedade está em coisas muito mais sutis. O Salmo 10 comenta bastante sobre algumas características do ímpio. Se você tiver com a Bíblia fácil, visita o Salmo 10 e olha o versículo 3. Lá está dizendo o seguinte, que no coração do ímpio não há lugar para Deus em seus planos. O ímpio faz os seus planos sozinhos. Não há lugar para Deus nos seus planos. No versículo 11 do mesmo Salmo, diz que Deus, ele acha que Deus se esqueceu, ele acha que Deus não está vendo, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ter que prestar contas a Deus. O ímpio é aquele que vive como se ele fosse independente de Deus. Perdão, gente, o versículo 4 e o versículo 11 do Salmo 10. Na sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Ele pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, Deus não virá. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que planeja a vida. A noção de sucesso dele não inclui o relacionamento com Deus. A agenda dele da semana não inclui o relacionamento com Deus. Ele vai ficar frustrado ou não com o que aconteceu, ele vai ficar feliz ou não, confiante ou não, e nada disso passa por Deus. O ímpio vive de si para si mesmo, esse é o ímpio. Por isso o Salmo 1 vai dizer que ele é como a palha que o vento leva, ele não tem raiz, ele não está preso em algum lugar. E a gente poderia falar, o nosso século gosta de falar de liberdade, liberdade, liberdade para se ser, de si para si mesmo, do que você definir. Mas se você se basta e se você se afirma sozinho de si para si mesmo, o Salmo 1 diz que você é como a palha, que qualquer vento de vontade te leva para qualquer lugar. O versículo 1 do Salmo 1 fala desses processos, do que acontece com o ímpio. Ele está alertando aquele que deseja seguir o caminho dos justos, que ele não deve seguir no conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores, se assentar na roda dos zombadores. Ele não deve pensar como os ímpios pensam, ele não deve agir como os ímpios agem, ele não deve se tornar aquilo que eles são. Sempre me vem à mente a ideia da Academia de Letras, né? Você já viu? A Academia Brasileira de Letras tem as suas cadeiras, cada cadeira tem um nome. E quando um escritor morre, eles selecionam algum outro escritor para se assentar entre eles. Ele vai tomar parte da academia, ele vai se assentar na cadeira. O que significa se assentar na cadeira? Ele é reconhecido como um igual. Ele se tornou o que eles são.
O Salmo alerta a gente para a gente não se deixar levar, para a gente não se deixar moldar, porque se a gente não perceber, se a gente estiver no caminho automático, talvez a gente siga o conselho do ímpio, imite a conduta dos pecadores, se assente na roda dos zombadores, sem nem perceber direito o que está acontecendo. O Novo Testamento reafirma isso, não é? Paulo faz o mesmo alerta em Romanos 12, não se amoldem, não se conformem aos padrões do mundo. Efésios 2 define que estar morto, estar espiritualmente morto, é andar segundo o curso desse mundo. Está vendo a ideia de caminho novamente? Andar segundo o curso desse mundo. Quando a gente vive do mesmo jeito que todo mundo vive, talvez a gente esteja levando uma vida de palha, talvez a gente esteja levando uma vida que não está fixa em nada e que não vai dar em nada. O versículo 6 pode ser traduzido, o final dele, de que o caminho dos ímpios não leva a nada além da destruição. É palha, é completamente passageiro. O C.S. Lewis afirmou uma vez que tudo que não é eterno é eternamente inútil. É essa a ideia. Esse é o caminho do ímpio. Ele não vai dar em nada além de destruição. Ele se apegou a coisas passageiras e ele foi como a palha. A palha não tem peso, ela é jogada para cima, levada pelo vento e queima extremamente fácil. O justo vive de um modo completamente diferente. O justo tem prazer na lei de Deus. Se a gente escreve poesias com base em rima, os judeus eles escreviam a sua poesia com base na rima de ideias. Os estudiosos chamam isso de paralelismo. Eles apresentam a mesma ideia várias vezes. E às vezes eles fazem eles traçam pares de ideias. E no versículo 2 e no versículo 3 a gente tem esses pares de ideias. O salmista diz que a satisfação desse que é feliz, desse que segue o caminho do justo, está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. A gente tem pares de ideias aqui. Assim como a árvore, ele desce as suas raízes na água corrente, assim o justo, esse que quer caminhar com o Senhor, ele firma a sua satisfação, ele busca o seu prazer, ele lança as raízes da sua alma, da sua vida, na lei. E a gente pode ser inclinado a interpretar essa lei como um código jurídico e ter uma visão muito moralista sobre essa lei, mas a palavra para lei aqui se refere à Torá, a expressão dos 5 primeiros livros da Bíblia, que narram a aliança de Deus com o seu povo, como a gente viu recentemente aqui na IPLN. Quem está tentando seguir o caminho do justo, ele se agarra à aliança. Ele não está apegado a uma lei como um código jurídico seco, da letra pela letra, avaliando a eficácia dele, a performance dele nisso. Não, ele está prestando atenção, ele encontra prazer, a vida dele está enraizada na aliança que Deus firmou com o seu povo. Sempre é Deus quem toma a iniciativa. Foi Deus quem libertou o povo, foi Deus quem chamou Abraão. Antes de Abraão ou o povo, ou eu ou você merecer, o movimento de aliança sempre começa de Deus, e quando o justo percebe isso, ele se alegra e ele acha que vale a pena aprofundar cada vez mais as raízes. O Salmo trabalha então entre esses 2 caminhos, um simbolizado na palha, que é destruído, e outro simbolizado na árvore, que prospera, que dá fruto no tempo certo. O versículo 6 fala das consequências desses 2 caminhos. O caminho do ímpio não leva a nada a não ser a sua destruição. Mas o caminho do justo, e se você quiser ser feliz, se você quiser desfrutar dessa bênção, presta atenção. O versículo 6 diz que o Senhor aprova o caminho dos justos. Aprova é uma palavra traiçoeira aqui, porque ela pode dar a entender aquela ideia do código jurídico, de que o justo é aquele que cumpriu essa lei certinha, detalhe por detalhe, e agora ele recebeu uma aprovação, ele foi nesse carimbo do teste de Deus. Mas a palavra traduzida por aprova, e na minha Bíblia tem inclusive uma notinha de rodapé, dizendo o seguinte: ou cuidador, ou ainda conhece-o. E aí faz uma diferença muito grande, né?
o Senhor cuida do caminho do justo, o Senhor conhece o caminho do justo, ou o Senhor aprova. Muda muito a maneira como a gente olha. E a palavra é uma palavra para relacionamento intenso. É um verbo que às vezes é usado para celebrações de casamento entre homens e mulheres, quando eles vão ter a sua noite de núpcias. É um verbo para se relaciona com intimidade. É um verbo que às vezes é usado por... E José não conheceu Maria. E Isaac então conheceu Rebeca, nesse sentido nas núpcias, de que eles entraram na intimidade mais profunda, proposta ali na linguagem do casamento. Por isso faz sentido que a gente prefira, por isso o Senhor conhece, por isso o Senhor cuida, por isso o Senhor se relaciona com o justo, com intimidade durante o caminho. Isso faz bem mais sentido à luz do Salmo, né? Ele lançou as suas raízes, ele tem buscado se relacionar com Deus, ele tem buscado a satisfação da vida, da alma em Deus, e ele se relaciona com Deus ao longo do caminho. E o que eu quero chamar a atenção hoje é para uma expressão, à luz de tudo isso, no final do versículo 2. Nessa lei, nessa aliança, nesse relacionamento iniciado por Deus, ele medita dia e noite. Aqui tem um pequeno mapa, uma pequena demonstração, uma pequena lupa, que mostra para a gente um pequeno mirante, talvez melhor, do que os salmos vão tratar. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Aqui a gente tem mais um elemento poético. Ele é chamado de merisma. Merisma é uma expressão que usa dois extremos para falar de tudo o que acontece entre esses extremos. Então aqui ele está falando do dia e da noite para falar de uma compreensão total do tempo. Tudo o que acontece em todo momento, tudo o que acontece em todos os momentos do caminho, o justo ele vai buscando essa aliança, ele vai buscando enraizar o coração em Deus. Mas se você já leu os Salmos, você sabe que às vezes à noite, o vale da sombra da morte, a escuridão, as trevas desceram sobre mim, isso são imagens que o salmista usa para falar dos momentos de luta, dos momentos de angústia, dos momentos de sofrimento dele. Então não é só todo momento, no sentido de um tempo muito grande, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Tem a ver também com todas as estações da alma, com todos os momentos. Não importa o sentimento, do melhor sentimento, daquele que brilha como o sol, ao pior sentimento, aquele que parece a noite mais densa, quem está tentando trilhar o caminho de justiça se relaciona com Deus em todos esses momentos e busca se enraizar, se apegar, se abraçar a Deus em todos esses momentos. Por isso, quando o grande reformador João Calvino foi falar sobre os Salmos e escrever seu comentário sobre os Salmos, na introdução ele fala que os Salmos eles escancaram a anatomia da alma. Sabe aqueles desenhos de anatomia com todos os detalhes de como o nervo abraça o osso, o músculo, a pele, como camada por camada, está tudo ali detalhado? Então, Calvino acreditava que os Salmos eles revelam e eles cuidam da anatomia da alma. Todos os sentimentos estão registrados aqui. E a gente pode pensar em alguns, e eu queria te convidar a levar isso, que é quando você se lê um salmo, se pergunte, qual a imagem que ele coloca de Deus? Quem é Deus apresentado ali? Qual a imagem que ele coloca de mim, de você, da nossa humanidade? Como a humanidade está representada ali? Qual é o relacionamento que ele está propondo? Qual é o sentimento do salmista orando? E como que esse salmo me ajuda a orar quando eu estiver passando por um sentimento parecido com o dele? Talvez não seja à toa que seja o livro da Bíblia com mais capítulos, com mais orações, com mais demorou a ser formado. Por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Ou o Salmo 33 que diz, só um segundo, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito
maravilhas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamado. Louvem o Senhor, ofereçam, cantem de alegria os justos, aos retos fica bem louvá-lo. Alegria, louvor, gratidão a Deus, criatividade oferecida a Deus com júbilo. Mas o Salmo fala também da depressão. O Salmo 31, versículo 12, o salmista fala que ele é como um pote quebrado. Se você já passou por depressão, se você já flertou com depressão, se você já acompanhou alguém, essa é uma imagem muito boa para descrever esse estado, não é? Um pote quebrado, que a gente tenta encher, que às vezes você tenta se encher, e você se esforça, você junta um pouco de força que você tem, mas parece que nada para, está sempre escorrendo, nada fica ali. O salmista expressa a sua tristeza usando essa linguagem. Salmo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerá de mim? Até quando vai esconder de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha como os salmistas oravam. Você se daria a liberdade de orar assim? Você foi treinado para orar assim? Você acha que seria todo mundo ia entender com tranquilidade se eu pedisse para o Mark abrir o culto com uma oração e ele viesse aqui, ristasse o dedo dele para o céu e falasse: até quando, Deus? O Senhor está dormindo? O Senhor se esqueceu? Olha a honestidade do salmista diante de Deus. E olha como é bonito que o próprio Deus legitime essa linguagem, incorporando ela no livro dos Salmos e permitindo que esse livro faça parte do cânon, faça parte do total dos livros que chegou para nós como palavra de Deus. Deus aprovou a linguagem. Deus entende esses sentimentos expressos, essa angústia. Até quando eu terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Os salmos falam da raiva, nas orações mais estranhas, ou mais agressivas que a gente possa pensar, registradas na Escritura. Olha, por exemplo, para o Salmo 137, versículos 8 e versículos 9. Olha o que o salmista diz, e vê se eu orasse isso aqui como um pastor, vocês iam achar tudo bem. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Meu Deus do céu! Mas perceba que o salmista ele entrega aquilo que ele está sentindo, sem nenhuma falsidade para Deus. Ele está no exílio, ele não sai pegando as crianças babilônicas e fazendo isso, mas é esse o sentimento dele, e ele é honesto diante de Deus. Deus, é isso aqui que eu estou sentindo, eu não aguento mais. Uma amiga, algum tempo atrás, entrou em contato comigo, dizendo que ela estava sentindo muita raiva. E eu falei assim: parafraseia esse salmo aqui, ora ele. Escreve aí a sua versão na pessoa que você está com muita raiva e ora, assim, Deus, arregaça com ele. Os salmistas usam essas expressões. Salmo 139, 2 depois, versículos 19 e 24. Afaste de mim os assassinos. Acaso não odeio os que te odeiam? Tenho por eles um ódio implacável. O salmista entrega a raiva, a fúria dele diante de Deus. Isso é completamente diferente de sair e fazer o mal para a pessoa. Isso é ser sincero com Deus, até porque do que adiantar fingir alguma outra coisa? Mas os salmos vão treinando a gente a entregar esses sentimentos, todo e qualquer sentimento diante de Deus. E nessa direção eu queria revisitar um outro salmo muito conhecido, Salmo 23. Talvez o texto dos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23 começa com essa imagem rural, comum aos
salmista comum a Israel, dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, a gente entrou pelo portal do saltério, a gente viu como que todos esses sentimentos, do mais bonito, de cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele é digno de louvor, esmaga a cabeça dele contra as rochas, está ali. A tristeza profunda, o Salmo 88, que não tem uma palavra de alegria. E agora a gente voltou aqui para esse salmo tão famoso. Às vezes as pessoas usam esse versículo do Senhor é meu pastor, nada me faltará, como uma promessa de prosperidade material, de que a gente pode pedir o que a gente quiser, e a gente pode declarar, e a gente pode decretar, a gente pode tomar posse, porque eu sou filho do rei, eu sou príncipe, eu sou cabeça, eu não sou cauda, então nada me falta. Às vezes a gente repudia essa prosperidade material, mas acha que vai ter uma prosperidade emocional, afetiva. Deus vai me dar os sonhos do meu coração, relacional, a família que eu sonhei, os filhos que eu sonhei, uma vida tranquila e confortável. Olha como a NVI traz essa ideia, né? De nada eu terei falta. Você acha que Davi não tinha falta de nada, que ele não poderia pensar nada que ele não tivesse? Com os conflitos entre os filhos que ele teve, com as situações de guerra que ele viveu. Mas o Senhor é como o pastor que cuida das suas ovelhas, então ele está dizendo que ele pode descansar, porque Deus é esse Deus provedor. O versículo 2 fala de pastagens e fala de águas tranquilas. Verdes pastagens e águas tranquilas não são coisas fáceis de encontrar na Palestina. Talvez hoje, com todo o sistema de irrigação e tudo mais, seja diferente, mas na época que Davi escreve, é do chão seco e árido e quente que ele está falando. Um pastor que quisesse dar ao seu rebanho pastos verdejantes, às vezes ia ter que conduzir esse rebanho por milhas, às vezes subindo montanhas, às vezes descendo a vales, que outros pastores ainda não encontraram, próximos de fontes. Não era algo fácil. As águas tranquilas também não são algo fácil. Os riachos não são sempre calmos, às vezes eles são torrenciais e não é agradável para uma ovelha uma água que seja forte demais, porque ela é um bicho muito dependente. Se ela põe a cabeça ali, ela pode ser arrastada e 10 quilômetros abaixo está morta. Mas o bom pastor que esse salmo apresenta para a gente, ele ama as ovelhas e ele vai procurar esses pastos verdejantes e ele vai procurar essas águas tranquilas. O texto afirma para a gente que esse é um bom pastor que está tão preocupado conosco que ele quer restaurar o nosso vigor, ele quer cuidar da nossa alma, ele quer curar as nossas feridas, e ele vai se empenhar para isso. Tal como era difícil às vezes encontrar os pastos verdejantes ou as águas tranquilas, ele vai se esforçar para nos restaurar o vigor. Ele vai nos guiar nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ele nos guia. Gente, ovelha não é um bicho muito inteligente. O reverendo Ian Provan, quando ele esteve com a gente há 2 anos atrás, ele expôs esse salmo e ele contou uma notícia da Turquia, de que um grupo de pastores tinha perdido 400 ovelhas, porque uma delas foi ribanceira abaixo e 399 foram atrás. A ovelha não para pensar direito, ela
foi, uma foi, a outra foi, 400 morreram. E 11 mil do rebanho não morreram, porque depois que 400 caíram no desfiladeiro, no grande buraco de pedra que tinha lá, as outras 11 mil quicaram na lã das 400. É desse tipo de bicho que a gente está falando. Então as ovelhas dependem de um pastor. As ovelhas dependem de serem guiadas. E o Salmo fala para a gente que existe, Deus é esse pastor, o Senhor se interessa por nos guiar, e se às vezes é difícil, se às vezes Ele se interessa por nos guiar. Ele ama as ovelhas a ponto de querer verdes pastagens e águas tranquilas para elas. Ele não é como o pastor mercenário. Jesus faz essa comparação em João 10. Há um bom pastor, e ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, e há um mercenário que só cuida delas por dinheiro, que foge quando aparece um lobo, um leão, um urso, que está nessa não porque ama as ovelhas, mas por interesse próprio. Jesus ama as suas ovelhas, o bom pastor dá a vida por elas. E ele vai se esforçar. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. E mesmo quando ele andar por um vale de trevas e de morte, a gente não tem por que temer, porque ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nesses percursos procurando as águas, os pastos verdejantes, às vezes os pastores encontravam com perigos. O lobo, o urso, o leão, grandes feras, e se você olhar 1 e 2 Samuel, a gente tem registros de Davi lutando com esses animais, grandes feras que ameaçavam o rebanho. O pastor, ele tem a sua vara, o seu porrete, a sua arma que espanta esses animais. E o pastor tem o seu cajado com a curva de vida para pegar as ovelhas e as conduzir para o caminho. É seguro caminhar com esse pastor e ele ama. Agora, o mesmo pastor que guia para as águas tranquilas e as águas verdejantes, guiam às vezes para vales de trevas e de morte. Não dá para fugir disso dos Salmos. É o pastor que guia, afirmado no versículo 3, guia às vezes para o versículo 4, para vales de trevas e de morte. E agora, o que a ovelha faz? Ela sai correndo? Ela se rebela contra o pastor e tenta achar algum outro caminho de si para si mesma? Ela vai acabar num desfiladeiro e talvez puxando mais 300, 400 com ela. Não, ela precisa entender que mesmo se ela estiver nesse vale de trevas e de morte, Deus está ali. Deus está cuidando. Deus pode estar conduzindo. Não é? Quando a gente fala na Quaresma sobre as tentações de Jesus e o tempo dele no deserto, não é o Espírito Santo que o conduz para o deserto para ser testado, para ser provado? Se a gente entrou pelo caminho do saltério, se a gente está na peregrinação cristã, a gente precisa estar ciente de que a gente pode enfrentar essas coisas. E que Deus pode estar nos guiando pelos momentos de vale. Mas Ele conhece o vale, e Ele conhece as trevas e a morte, e o bom pastor Jesus conhece profundamente, a ponto de ter encarnado e lutado contra essa realidade na cruz, para poder demonstrar o grande amor dele por nós, dando a vida pelas suas ovelhas. Não é confortável quando a gente está lutando, não é confortável atravessar vales de sombras, vales de morte. Não é confortável estar nessas situações, mas a gente precisa aprender que por todos os momentos do caminho, por todas as estações, no dia e da noite, por todos os terrenos, seja o pasto verde, seja o vale da sombra da morte, a gente está enraizando a nossa alma em Deus, a gente está procurando enxergar nele, a gente está procurando depender dele. Qual que é o final do caminho? Aonde que a jornada termina? Onde é que os peregrinos que estão tentando seguir o caminho dos justos chegam? Versículo 5 fala para a gente: prepara-me um banquete.
à vista dos meus inimigos, me honras, ungindo a cabeça com óleo, você faz transbordar o meu cálice. Deus prepara um banquete. A gente chega à morada desse rei, o castelo do Senhor. A gente chega nos aposentos reais, nos salões nobres do reino de Deus, e Deus tem um banquete. Não é um banquete mesquinho. O Deus que se esforçou passando pelo vale da sombra da morte, com a gente do lado de cada história, não está miguelando, não está sendo mesquinho, não está muquirana com a gente. Não, é um banquete. É um grande banquete. Essa metáfora que os profetas usam, essa metáfora que o Novo Testamento usa para falar das bodas, da festa de casamento de Jesus. Um banquete extravagante, um banquete com muita coisa, um banquete farto, os nossos cálices transbordam. O nosso vinho sobra, é esbanjadora a coisa. É um banquete diante dos nossos inimigos. Se você cresceu na igreja, ou talvez você tenha ouvido uma professora de escola dominical, ou um professor de escola dominical, e eu mesmo já ensinei isso num culto infantil, tá bom? Então, não é um julgamento, dizendo que bonitinho, os inimigos se assentaram na mesa e tudo mais. Sim, de fato, a gente vai ter que... No céu há perdão, no céu há a fartura de perdão. Muitas pessoas com quais a gente tenha tido dificuldade do lado de cá, talvez a gente as encontre lá, mas aqui o salmista está falando de inimigos para valer. O salmista está dizendo que aqueles que tornaram o caminho dele difícil, aqueles que fizeram do caminho deles caminho de sombra da morte, aqui Deus, aqueles que desprezaram e diminuíram, quando chegar ao final da peregrinação, Deus o honra na frente deles. O tom não é tão de reconciliação quanto às vezes a gente desejaria. Mas o tom tem a ver com a fidelidade de Deus. O mesmo Deus para qual o salmista, como a gente viu, ora muitas vezes dizendo: Deus, eu não suporto, até quando os meus inimigos vão triunfar? Até quando eles vão escarnecer do teu povo? Até quando eles vão me impungir sofrimento? E Deus fala para a gente no Salmo 23 que a gente pode passar por esse vale, mas no final, Deus vai nos honrar, mesmo diante daquelas forças, daquelas doenças, daqueles males, da corrupção, da injustiça do mundo que nos diminuía. Nós seremos honrados e Deus vai expor a justiça dele para diminuir aqueles que foram contra a justiça dele. Nós somos curados, nós temos a cabeça ungida com óleo. As feridas do luto, as feridas de saudade, as feridas da injustiça, são curadas pelo Senhor que nos recebe nos seus aposentos. E o Salmo termina dizendo sobre a bondade e a fidelidade de Deus que me acompanharão todos os dias da minha vida, e esse desejo de estar na casa do Senhor para louvá-lo enquanto Ele viver. Tem uma última coisa aqui que a gente precisa falar. Esse rei hospitaleiro, esse pastor que se empenhou pelas suas ovelhas, ele está realmente compromissado em passar por essa jornada conosco. Por isso, em todos os momentos do caminho, a gente pode buscá-los. O versículo 6 diz que a bondade e a fidelidade de Deus, o amor leal de Deus, aquele característico da sua aliança, ele nos acompanha. Mas acompanha aqui é um termo muito, muito fraco. Algumas versões falam de me seguirão, mas a expressão no hebraico é a expressão de um predador atrás da sua caça. Deus é como esse leão, a misericórdia de Deus é como esse cão de caça. O John Stott comenta isso uma vez, mas é como esse leão correndo atrás da ovelha, rugindo atrás da ovelha. As garras do amor de Deus entranham na gente como a patada desse leão, a mordida da misericórdia de Deus, ela vem na nossa jugular
É esse o desejo de Deus, não é um simples acompanha. A expressão tem que ser mais visceral, tem que ser mais agressiva, nesse sentido de tamanho é o empenho de Deus, que como um predador ele se coloca atrás de nós. Por isso o salmista responde assim, com esse desejo de: eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque perseguido por essa bondade, por essa fidelidade, não importa o terreno, não importa o momento da vida, não importa o dia e noite, cronológico ou emocional, a bondade e a fidelidade me perseguem. Correm atrás de mim, me caçando. Eu não sei como é que foi a sua semana. A nossa foi bem difícil. E de ontem para hoje em especial, mais difícil ainda. Mas é bom ser lembrado disso. É bom ser lembrado que às vezes a gente vai olhar para Deus e vai falar assim: até quando, Deus, a gente vai sofrer? Até quando a gente vai lidar com doença, com luto? Até quando a gente vai lidar com outras coisas no caminho? E a gente olhar para os Salmos e perceber que a gente não está sendo inédito. A gente não é a primeira pessoa a se relacionar com Deus que sente isso. E que Deus respeita esses sentimentos e a gente pode apresentar esses sentimentos a Deus. Mas que orando os Salmos, entrando por esse portão, aceitando esse caminho, essa proposta de trilhar esse caminho do justo, esse caminho que segue Jesus no relacionamento com Deus, a bondade e a misericórdia correm atrás da gente. E a gente é apresentado ao destino final. A gente vai ser recebido na hospitalidade de Deus. Deus vai curar as nossas feridas e vai fazer o nosso cálice transbordar. Eu queria te convidar a ler os Salmos, a orar os Salmos, a perceber esses sentimentos humanos colocados diante de Deus e a ouvir como Deus vai tratando esses sentimentos. E eu queria te convidar a ficar de pé, a gente vai orar, a gente vai pedir que a gente possa perceber essa misericórdia e depois a gente vai cantar esse salmo. A gente vai afirmar que o Senhor é o nosso pastor e que ainda que a gente ande nesse vale, ainda que seja noite escura na alma, Ele está com a gente. E a gente não precisa temer, porque a gente sabe onde o caminho termina. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, a distância do caminho do ímpio para o caminho do justo é enorme. O ímpio não percebe a sua presença. O Senhor, não há lugar para o Senhor nos planos. O justo se relaciona com o Senhor ao longo do caminho. Ele está percebendo, ele está seguindo Jesus, a própria justiça, o único ser humano justo de verdade. E ele está se relacionando. E Deus, o Senhor conhece o vale melhor que ninguém. Cristo, o Senhor foi aperfeiçoado através do sofrimento, diz Hebreus. Por isso, Deus, por todo momento do caminho, seja como esse pastor, renova a tua bondade e fidelidade sobre nós. Nós te apresentamos os nossos sentimentos dessa semana. Alguns de nós estão cantando cântico novo de alegria e nós nos alegramos com ele. Outros choraram e nós choramos com eles. E em todos nós queremos te buscar e perseverar na oração. Obrigado pelos salmos, obrigado porque outros homens e outras mulheres passaram por esses sentimentos e apresentaram eles diante do Senhor. Hoje nós te rogamos, Deus, renova a tua misericórdia sobre nós, renova a tua fidelidade sobre nós, morde a jugular da nossa alma e não permita que a gente não perceba a sua presença. Ajuda-nos a caminhar com o Senhor na semana que começa. A gente não sabe que sentimentos ela trará,
mas a gente sabe que o Senhor está do nosso lado. O Senhor é esse bom pastor que se interessa profundamente. Ajuda-nos a te buscar e a dividir com o Senhor todos esses momentos. Ajuda-nos a, como povo, compartilhar uns com os outros esses momentos. Recebe a nossa alegria, recebe a nossa tristeza, recebe todos os sentimentos da nossa alma como adoração ao Senhor, hoje e sempre, e nos ensina a caminhar com o Senhor cada dia mais próximos. Assim a gente com certeza vai dar tempo, vai dar fruto no tempo certo. Assim com certeza o nosso trabalho não será em vão. Assim com certeza, mesmo que a gente passe pelos vales, a gente vai estar um dia sentado com o Senhor à mesa do banquete. Nessa esperança a gente se agarra, nessa certeza a gente caminha, nessa certeza queremos cantar ao Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Rubão. Vamos ficar de pé para cantar, nós que estamos aqui. Podemos bater palma, podemos cantar. Ainda não estamos com o templo cheio, mas já temos uma presença muito significativa. Vamos cantar, adorar o nosso Deus. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege, me faz sentir seguro. Guarda minha vida na luta com o inimigo. A vitória é certa, Deus é meu amigo. Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada, nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim, até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada, nada me abalará. Vai, Fernando. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada, nada
me abalará. Mais uma vez o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me abalará. Faltará. E nada me faltará. Amém. Obrigado, Rubão. Obrigado, gente. Tá ficando bom aqui, gente. Se você não veio ainda, se inscreve, não perde semana que vem. Tá começando a dar aquele gostinho de casa cheia de novo. Se você não veio ainda, e pode, e está sem sintomas e tudo mais, porque ainda não acabou, venha com prudência, mas considere. 2 rápidos recados só. 3, se você quiser vir, nós temos o nosso... O Rubão dispara toda semana para a gente o formulário para as inscrições. A escola dominical tem funcionado. O Estelvio gravou um curso em Filemon, a carta de Paulo a Filemon essa semana. Nós vamos ver como ficou o calendário, porque hoje a gente acabou não tendo o encontro, mas a gente atualiza essas notícias. Participe, tem sido muito legal. Os vídeos têm ficado disponíveis no YouTube, se você quiser encaminhar, compartilhar para outra pessoa. Essa semana a gente continua nas atividades regulares. Na terça-feira, o Moisés, que dará o estudo. Na terça-feira, Moisés dará o estudo, terça-feira à noite. Sexta-feira de manhã, nós nos reunimos em oração. Pastor Carlinhos continua de repouso. Ele estava com muitas dores, que ele acompanhou a gente no culto, em gratidão pela vida do Tiago. E na hora de retornar, foi um esforço um pouquinho a mais do que vinha fazendo. Então, ele tem cumprido direitinho, mas a situação pedia. Então, ore por ele, continue ajudando a gente em oração. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a gente pode cantar e renovar a nossa esperança, a nossa confiança. A gente pode declarar: o Senhor é o nosso pastor, tem cuidado de nós. Nos despede, nos renova nessa certeza, Deus. Cuida de nós. Que a graça do bom pastor, Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação, a presença da Trindade entre nós com o Espírito Santo, se renove, se adense, se confirme hoje e ao longo da nossa semana, sobre nós, sobre a Igreja de Deus espalhada ao redor do mundo, que nos motive a louvar, a buscar e a enraizar a nossa vida nesse relacionamento, para a honra e glória do Teu nome, até o dia que o Senhor volte. Nós oramos. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana a você que nos acompanha de casa. Deus cuide de nós.